Olá pessoal, essa é uma aula de biologia voltada para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Bom, turma, a gente está começando o segundo bimestre. Nas aulas passadas a gente veio trabalhando com a parte de ecologia, então a gente falou de cadeias e teias alimentares, falamos da passagem de energia de um ser vivo para o outro, né? Falamos das relações ecológicas, né, que existem entre os seres vivos. E pegando o gancho ainda das relações ecológicas, a gente vai falar um pouco de dinâmica de populações. Para a gente entender o que é dinâmica de populações, a gente precisa primeiro entender o que é populações. Então vamos falar sobre isso. A população é um grupo de indivíduos da mesma espécie que convivem numa determinada área geográfica, ou seja, seres vivos da mesma espécie que vivem no mesmo local e ao mesmo tempo, certo? Um dos principais fatores que a gente leva em consideração de uma população é a sua densidade. A densidade populacional nada mais é do que o número de indivíduos que vive em uma área ou volume. A gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui a pouquinho, tá? Quando a gente fala de população, geralmente vem na nossa cabeça um grupo de seres humanos, né? Mas é importante que vocês entendam que não só seres humanos formam populações, tá? Qualquer ser vivo, qualquer espécie forma populações. Pode ser um animal, pode ser plantas, né? Então, se você tem plantas de uma certa espécie vivendo numa mesma região, então aquele conjunto daquelas plantas são uma população. Um grupo de animais que vive, vamos supor, um grupo de borboletas que vivem numa região, numa ilha, por exemplo, como na imagem aqui está mostrando, um rapaz numa ilha deserta. Um grupo de borboletas que vivem numa ilha, da mesma espécie, né? Então elas formam uma população, certo? Então, as populações, elas não são fixas, né? Elas sofrem alterações ao longo do tempo. Olha só essa imagem. Os nascimentos fazem aumentar o número de indivíduos, mas do mesmo modo as mortes fazem diminuir esse número, certo? Então, quanto mais indivíduos nascem, maior a população fica. Mas, ao mesmo tempo, tem indivíduos morrendo, então quanto mais indivíduos morrem, menor a população fica. Os seres vivos que constituem as diferentes populações através da reprodução deixam descendentes. Então aqui, por exemplo, é uma área de mangue, né? Uma área pantanosa aí, mistura de água doce com água do mar. Tem uma população de caranguejos que vivem ali e esses caranguejos se reproduzem. Então aqui seria todas as larvinhas que esse casal de caranguejos produziu. Elas vão crescer e vão dar origem a novos caranguejos. O número de indivíduos que constituem uma população num ecossistema não é fixo. Experimenta oscilações conforme as circunstâncias. Então, dependendo das circunstâncias de clima, de alimento, essas coisas, a população pode aumentar ou diminuir. Então, fatores que afetam o tamanho da população. São 4 fatores principais que vão afetar o tamanho de uma população, tá? São eles: a natalidade, ou seja, quantos indivíduos nasceram nessa população; a mortalidade, quantos indivíduos morreram nessa população; a imigração, quantos indivíduos chegaram nessa população vindo de outros locais; e a emigração, que é quantos indivíduos foram embora, partiram dessa população para outros lugares. Então, o que acontece? Natalidade, que é o nascimento, e imigração são fatores que aumentam a população. Mortalidade e emigração são fatores que diminuem essa população, certo? Então, se tem mais nascimento e imigrantes do que mortes e emigrantes, se o número de nascimentos e de imigrantes for maior do que o número de mortos e emigrantes, então essa população está aumentando. Agora, se nasce menos e chega menos indivíduos, né? Então a natalidade e a imigração for menor do que a mortalidade
e a emigração, então essa população está decrescente, ela está diminuindo. Agora, se a natalidade e a imigração for igual o número de mortos e emigrantes nessa população, ela está estável, ela não está nem aumentando nem diminuindo. Então aqui é importante para vocês terem essas informações. Então a taxa de natalidade corresponde ao número de indivíduos que nascem em determinado tempo. A taxa de mortalidade é o número de óbitos, de mortes, né, num determinado tempo. Imigração é o número de indivíduos que entram nessa população, certo? E emigração é o número de indivíduos que saem dessa população. Então a dinâmica de populações é exatamente você entender que as populações não são fixas, que elas podem variar, elas podem aumentar ou diminuir ao longo do tempo, dependendo aí de várias circunstâncias, vários fatores, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente pode calcular a densidade de uma população pegando o número de indivíduos e dividindo pelo espaço ocupado, pela área ou pelo volume. Então, esse espaço ocupado seria área para populações terrestres. Então, seres vivos que vivem em ambiente terrestre, a gente pega a área que eles vivem, né? E quando a gente fala de populações aquáticas, a gente fala de volume, né? O volume, porque não é só a área que eles estão ocupando, mas também a profundidade, certo? Então, os fatores que afetam a densidade, como a gente falou, é a natalidade, mortalidade e a migração, ou seja, quantos imigrantes que chegam e quantos emigrantes que vão embora, certo? Eu coloquei aqui como um exemplo a densidade da população do estado de São Paulo. Então, a população do estado de São Paulo é de 44.035.304 habitantes, isso segundo o censo de 2014. A área do estado de São Paulo é uma área de 248.209 km². Ou seja, se eu pegar a população e dividir pela área, eu vou ter 177,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa é a densidade populacional do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, a cada quilômetro quadrado tem uma média de 177,4 habitantes. Então, a taxa de natalidade, como a gente viu, é o número de nascimentos que acontece num certo tempo em um determinado local. Então, vamos falar, por exemplo, de Franca. Vamos usar um exemplo aqui imaginário, tá? Se a gente for falar da taxa de natalidade de Franca, a gente tem que pegar o número de nascimentos num certo período de tempo. Então, vamos supor assim, no ano de 2019, o ano passado, vamos imaginar que no ano passado nasceram aqui na cidade de Franca 1.360 crianças, certo? Então, quer dizer que a taxa de natalidade da cidade de Franca no ano de 2019 foi de 1.360 por ano. A gente pode escrever dessa forma ou a gente pode escrever dessa forma. A taxa de natalidade foi de 1.360 por ano. É a mesma coisa, certo? A taxa de mortalidade é o número de mortes durante um certo tempo, né? Então é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, vou chutar aqui um número, né? Vamos imaginar que na cidade de Franca, no ano passado, morreram 750 pessoas. Então a taxa de mortalidade na cidade de Franca foi de 750 por ano. Pode ser escrito dessa forma, como dessa forma. Taxa de mortalidade foi de 750 por ano, certo? O que vai causar essa mortalidade vai ser diversos fatores, a gente vai comentar eles melhor daqui a pouquinho. Então, como a disponibilidade de alimento, o clima, certo? Então, a taxa de imigração é quantos indivíduos chegam nessa população. Então, eles viviam em outros locais e eles vieram e passaram a viver dentro dessa população. Então, isso ajuda a aumentar o tamanho da população.
e a taxa de emigração é o número de indivíduos que foram embora, que deixaram esse local e foram viver em outros locais. Então isso acaba diminuindo a população. E aí o esquema é o mesmo, né? Quantos chegaram em um certo período de tempo, por exemplo, em um ano, quantos foram embora nesse mesmo período. Potencial biótico. Toda espécie tem o que a gente chama de potencial biótico, que nada mais é do que a capacidade máxima de uma população se reproduzir em condições ideais. Então, se as condições forem ideais para aquela espécie, ou seja, tem alimento para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem água para todo mundo, tá tudo certo, tá tudo ideal. Então, essa população vai alcançar o seu potencial biótico, ou seja, a capacidade máxima de se reproduzir. E aí esse quadro representa o potencial biótico de uma espécie. A espécie pode começar, a população pode começar bem pequena, por exemplo, com um número de indivíduos de 100 indivíduos aqui no começo. Só que conforme esses indivíduos vão se reproduzindo, e como eles têm condições ideais para isso, a população aumenta rapidamente, exponencialmente. Então isso é o que a gente chama de potencial biótico. Teoricamente, todas as populações têm um potencial biótico infinito, né? Se elas tiverem alimento, elas podem continuar se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo infinitamente, certo? Mas isso, na realidade, não é o que acontece. Olha lá. Entretanto, condições ideais estão presentes apenas no imaginário dos estudiosos. Ou seja, não existe condição ideal na natureza, né? Sempre vai ter alguma coisa para atrapalhar essa espécie. Então, a disponibilidade de recursos é fundamental e a ausência destes é um fator limitante. Então, quando você tem a ausência de recursos para esses seres vivos, isso acaba limitando o crescimento dessa população. Então, vamos para os próximos gráficos que a gente vai ver isso melhor. Olha, curvas de crescimento populacional. A gente viu, portanto, o potencial biótico sendo uma curva que cresce para o infinito, para cima para sempre, mas na realidade, geralmente a gente vai observar esses dois padrões de crescimento aqui. Esse primeiro padrão de crescimento da esquerda é chamado de curva S, porque ela tem esse formato aqui de S, né? Uma curva sigmoide, mesma coisa. Então é o crescimento populacional padrão. A população começa pequena, de repente ela tem um período de crescimento rápido e depois ela entra numa estabilidade e a tendência é se manter assim ao longo do tempo. Já a curva J, ela acontece entre micro-organismos, entre micróbios, tá? Onde, por causa de uma grande quantidade de alimento, grande disponibilidade de nutrientes, esses seres vivos têm um crescimento muito rápido, a população cresce rapidamente, e aí quando esgota o alimento, falta esses nutrientes, a população cai rapidamente e desaparece. Então ela cresce muito rápido e desaparece rapidamente também. Então essa é o que a gente chama de curva J. Então olha só, potencial biótico então é a capacidade de reproduzir infinitamente. Mas tem a resistência ambiental. O próprio ambiente onde essa espécie vive não tem todas as condições que a espécie precisa, né? Então, a disponibilidade de nutrientes, os predadores, os parasitas, tudo isso vai causar uma resistência aí no crescimento da espécie. Então, aquela curva de crescimento de potencial biótico que a espécie poderia alcançar, acaba que na realidade não é alcançada. E aí vem essa curva, o crescimento real, né? Seria essa linha vermelha. Olha o que acontece. Todo o ambiente tem uma capacidade limite, ou seja, o número máximo de indivíduos que aquele ambiente consegue sustentar. Então, o ambiente ele tem uma quantidade limitada de alimento, ele tem uma quantidade limitada de espaço,
Então, a espécie ela vai conseguir crescer, a população consegue crescer até alcançar a capacidade limite máxima. Quando ela alcança esse limite, a tendência é que ela vai se manter mais ou menos estável, certo? Então, claro que tem horas que essa população vai ficar um pouco maior, em outros momentos essa população diminui, volta a crescer, volta a diminuir, mas elas mantêm aqui mais ou menos a mesma faixa, certo? Por isso a gente chama isso de equilíbrio dinâmico de população. Então, tem fatores que influenciam no crescimento das populações. Do lado esquerdo, a gente tem os fatores que vão ajudar a população a aumentar, a crescer. E do lado direito, em azul, a gente tem os fatores que ajudam a população a diminuir de tamanho. O equilíbrio, vocês estão vendo a balança aqui, né? O equilíbrio entre esses dois fatores é que faz a população. Ora ela vai estar menor, ora ela vai estar maior, mas ela vai manter sempre esse equilíbrio. Certo? Então, depois vocês leiam aqui tudo certinho, quais são esses fatores. Não vou ficar lendo para não estender muito a nossa aula. Então, quais são os fatores que limitam o crescimento de uma população? Então, os principais são disponibilidade de alimentos, né? Alimento não é infinito, então vai ter uma quantidade limitada de alimento naquele ambiente. A densidade populacional, né? Muitas vezes populações que têm uma densidade muito alta, né, em muitos indivíduos vivendo no mesmo local, isso acaba atrapalhando, né, o crescimento dessa população. Competição intraespecífica, isso a gente falou na nossa última aula, né, que é aquela competição que acontece entre indivíduos da mesma espécie, né? Então, por exemplo, dois machos que acabam competindo entre si para ver qual deles vai cruzar com as fêmeas, né? Então, se todos os machos cruzassem, nasceriam provavelmente mais filhotes, mas como tem essa competição, acaba limitando um pouco o crescimento dessa população, né? A competição interespecífica, que seria aquela competição que acontece entre indivíduos de espécies diferentes, né? Vamos supor, duas espécies comem o mesmo alimento, então vai ter uma competição entre elas, isso acaba limitando também o crescimento. O predatismo, que são os predadores, a gente viu tudo isso na nossa última aula, né? Os predadores caçando, se alimentando daqueles indivíduos, acaba que mata, né, muitos indivíduos, então isso leva a uma diminuição da população. E o parasitismo, né? Parasitas que vão estar fixados no corpo desses animais, dessas plantas, acaba que deixa eles doentes, eles não se reproduzem bem e acaba limitando também o crescimento da população. Então, resistência ambiental e flutuação. A resistência ambiental é o que impede que as populações cresçam conforme o seu potencial biótico, né? Aquilo que a gente falou da resistência do meio, a resistência do ambiente. Trata-se de fatores que limitam o crescimento, tais como o espaço, o clima, por exemplo, regiões onde o inverno é muito rigoroso, o inverno é muito frio. Nesse período, dificilmente você vai ter animais se reproduzindo, acasalando, né? Então o clima também. Falta de chuva pode atrapalhar muito no crescimento de uma população de planta ou de animal, né? Alimento, a competição, que a gente comentou, o parasitismo e a predação. Olha esse caso de predatismo aqui, como é bem claro a influência, né, que uma espécie tem com relação à outra. Ó. A relação predador-presa demonstra o acompanhamento do número de indivíduos entre as populações. Aumenta a população de presas, aumenta a disponibilidade de alimento para o predador, que se reproduz e aumenta em número. Vamos entender o que isso está querendo dizer. Nós temos aqui nesse gráfico representando o tamanho da população de duas espécies diferentes.
Uma delas é o lince, que é um felino, né, caçador, e a outra é de lebres, né, coelhinhos aí. Os linces se alimentam das lebres. Então, olha o que acontece. A linha verde representa a população de lebres e a linha roxa representa a população de linces. Reparem numa coisa. Aqui embaixo a gente tem marcado os anos, começa lá em 1845 e vai até 1935, né, pegando aí 90 anos, e a gente vê que ao longo desse tempo a população de lebres sobe e desce, aumenta e diminui, volta a crescer, volta a diminuir. Se a gente repara na de linces, acontece mais ou menos a mesma coisa. A população de linces tem anos que está maior, tem anos que está menor. Volta a subir, volta a diminuir, volta a crescer a população, volta a diminuir a população de novo. Certo? Aqui então nós temos um número de indivíduos, ó, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160. Então reparem numa coisa. Naqueles anos onde as lebres se reproduziram melhor e então aumentou a população, logo depois, olha nesse caso, a população de lebres aumentou rapidamente, cresceu bastante a população nesses anos. Logo depois, a população de lince também aumentou, né? Isso acontece porque, conforme a população de lebres aumenta, tem mais alimento para os linces. Então, eles conseguem se alimentar mais, conseguem então ficar mais saudáveis, se reproduzir melhor. E aí, a população de lince aumenta. Aumentando a quantidade de linces, eles vão caçar mais coelhos, mais lebres. E aí, com isso, a população de lebres diminui. Diminuindo a população de lebres, falta alimento para os linces e a população de lince vai diminuir também. Aí, se tem pouco lince para caçar as lebres, elas conseguem se reproduzir e a população volta a crescer. Então, é essa dinâmica, né? Aumenta a população de presas, aumenta também a disponibilidade de alimento para o predador. E aí ele se reproduz e aumenta de número. Diminuiu as lebres, diminui o predador também. Então reparem que o tamanho da população de lebre influencia diretamente no tamanho da população de linces. E vice-versa. Também a população de linces influencia diretamente na população de lebres. O parasitismo também é um outro fator muito importante que limita aí o crescimento da população. Então é uma relação desarmônica entre duas espécies em que uma espécie se nutre de partes do outro. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, esses fungos, né, esses cogumelos fixados aqui na árvore e eles estão se alimentando ali, sugando nutrientes dessa árvore. Então traz prejuízos nutricionais e de outras ordens ao seu parasitado, né? Então a árvore aqui, que é o hospedeiro, que é o parasitado, ela vai sofrer prejuízos aí, né? E aí com isso talvez ela não vai conseguir se reproduzir tão bem e acaba que isso limita o tamanho dessa população. Na competição interespecífica, né, então em uma competição entre duas espécies, quase sempre uma delas tem vantagem sobre a outra, podendo causar a sua extinção. Então, sempre que duas espécies competem por um mesmo recurso, pode ser um mesmo alimento ou um mesmo território, né, geralmente uma das espécies acaba tendo vantagem sobre a outra. E isso pode levar à extinção dessa outra espécie. Olha nesse gráfico. Nós temos duas espécies, a espécie A e a espécie B. No começo, as duas populações estão bem baixas e ao longo do tempo, ao longo dos dias, essas populações foram aumentando. A gente vê que a população da espécie A cresceu mais rápido do que a população da espécie B. E como elas competem entre si,
Tendo muitos indivíduos da A, começa a faltar alimento para B. E aí a população da B começa a diminuir, ó, e vai até acabar, certo? Chega um ponto onde todos os indivíduos dessa população B morrem e essa espécie foi extinta, certo? A espécie A atingiu aqui a capacidade limite do ambiente e a espécie B foi extinta. Ó, no gráfico ao lado, a espécie A atingiu a capacidade limite do ambiente, levando a espécie B à extinção. Então, já que eles atingiram a capacidade limite, não tem mais alimento disponível, a B não vai conseguir sobreviver. Comunidade clímax, né? A gente chama de comunidade clímax quando o ambiente natural está em seu domínio completo, certo? Daquele ambiente. Então, é o máximo que a flora, ou seja, as plantas, e a fauna, que são os animais, podem atingir num biótopo, né? Com o domínio do meio. Aqui eu coloquei duas imagens para representar essas comunidades clímax, né? Na imagem de cima, a gente tem uma floresta tropical, certo? Onde a gente vê diversas espécies diferentes de plantas, com certeza também tem uma variedade enorme de animais vivendo nessa região, né? Então é uma comunidade clímax. Todas as espécies que vivem aqui estão utilizando toda a capacidade do ambiente de forma equilibrada. Nesse outro ambiente, que já é bem diferente, mas também é uma comunidade clímax, isso é uma tundra na região ártica, né? Uma região bem próxima do Polo Norte, que durante o inverno fica toda coberta de gelo, mas que no verão esse gelo derrete e surgem essas plantas, né, rasteiras aqui, elas nascem, produzem flores, se reproduzem rapidamente. Tá? Então são dois exemplos diferentes de comunidades clímax. Bom, pessoal, é isso a aula de hoje. Peguem a apresentação, leiam ela, olhem as imagens, que pela apresentação vocês conseguem ter uma qualidade melhor nas imagens do que pelo vídeo, certo? E respondam as atividades que eu mandei para vocês no caderno de vocês, certo? Eu estou à disposição, nós vamos ter aula pelo WhatsApp essa semana, então qualquer dúvida vocês podem me procurar por lá, tudo bem? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, um abraço.